Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e logo na cara você vê sobre qual tópico nós vamos falar hoje. Se você é como eu, que está procurando aí uma LPIC 2 da vida, né? Uma RHCE, vamos começar aqui, galera, entendendo quais tópicos, o que a gente precisa estudar, qual que é o ponto principal para estudar para uma certificação. Por exemplo, eu tomei aqui o LPIC 2 como exemplo, porque é a certificação que eu quero obter. Então, galera, qual que é o pontapé inicial? Né? Se você já tem aí a LPIC 1 ou se você vai começar a LPIC 1, é o mesmo processo. Né? Primeira coisa, documentação. Documentação oficial da prova do exame que você precisa fazer, que você vai fazer. Né? Então, você vai lá ou na Red Hat, né? Ou você vem aqui, se for uma LPIC, ou na Linux Foundation, né? Isso vai depender do exame que você quer fazer. Nesse caso, vamos trazer aqui para o vídeo, né? A Linux Professional Institute, que é a LPIC, né? A LPI. Então, na LPI nós temos a LPIC, né? Então, trazendo aqui como exemplo a LPIC 201 e 202, né? Ou LPIC 1, 101, 102, se você for fazer a LPIC 1. Então, que a gente já... Qual que é o pontapé inicial? Beleza, coloquei na minha cabeça essa certificação, vou procurar a documentação. O que a prova pede, né? O que eu preciso fazer? O que eu preciso me preparar para eu poder aplicar para um exame de certificação? Então, vamos lá. Aqui, ó, ele já fala, a versão da prova do exame é 4.5 e são dois exames, 201 450, 202 450. E aí tem os pesos, né? Cada tópico tem um peso, então isso é importante nós sabermos, beleza? E aqui é o vale, se você quiser já direto comprar. E aqui tem as visões gerais e tudo, né? O conteúdo, todo o conteúdo que você precisa, beleza? Então aqui descendo mais para baixo, nós temos a visão geral, nós temos a visão geral aqui das atividades que nós vamos precisar fazer. Então, aqui para passar na LPIC 2, o candidato precisa ser capaz de administrar um site pequeno a médio porte, planejar, implementar, fazer manutenção, manter consistente, seguro e solucionar problemas em uma pequena rede híbrida, né? Aí tá aqui, né? MS, né? Microsoft Linux, que inclui servidor LAN, Samba, NFS, DNS, DHCP, administração de clientes, gateway de internet, firewall, VPN, SSH, web, cache proxy, né, na parte de web, de e-mail, servidor de internet, web, né, proxy, reverso, servidor FTP, supervisionar assistentes, aconselhar e a gerência sobre a automação e compras, beleza? Então é tudo isso. Então a prova é dividida em duas, então você precisa passar na 201 e na 202 para poder certificar. Então aqui ele fala, né? Para ser um certificado LPIC 2, o candidato precisa passar nos exames 201 e 202 e ser titular da certificação LPIC 1, né? Como eu já falado. Então para você tirar a LPIC 2, você precisa ter a LPIC 1, beleza? Então seguindo aqui, é, a informação da versão, né? De quando essa prova, desde quando essa prova tá ativa. Então ela está ativa desde 2017, né? Pode ser que em breves dias aí ou em algum momento pode ser que saia uma atualização, beleza? Vamos direto aqui para os assuntos, as traduções, né? Aqui as provas você pode fazer em inglês, espanhol, francês, alemão e português para nós, né? Lembrando que para nós que vamos fazer LPIC, né? Qualquer coisa relacionada a Linux, a gente tem os comandos em inglês, então é melhor fazer a prova em inglês, beleza? E aí aqui, ó, o objetivo do exame 201, que é a primeira prova, né? Primeira prova. Então aqui tem os tópicos. Primeiro tópico 200, tópico 200, planejamento de capacidade. Então aqui você tem que avaliar e solucionar problemas de uso de recursos. Então tem peso 6 aqui essa esse tópico, beleza? Então aqui que ele diz, o candidato deve ser capaz de avaliar recursos de hardware, de largura de banda de rede e identificar e resolver problemas de recursos, né? Então aqui tem as principais áreas de conhecimento que o cara precisa saber, e aqui tem os comandos. Então tudo isso aqui, galera, a gente precisa saber. Então vem o 200.2, e aí vem o 201 e assim por diante, galera. Ele vai descendo até o último tópico, né, da prova. Então tá tudo aqui, galera. A gente só precisa estudar com foco. Então qual que é a minha dica, né? Como eu estou fazendo aqui hoje, ó. Ó, veja bem, o que eu estou fazendo aqui hoje? Ó, eu separei aqui, né? Estou estudando para LPIC 2, preparação. Então eu separo aqui o tópico, planejamento e capacidade. Então eu pego um tópico,
e vou estudando ele. Então eu vejo aqui o planejamento e capacidade. Então, galera, você pega aí uma IA da vida e faz com que ela te ajude a montar um plano de estudo. Então você vai montando os conceitos do que você precisa saber e aí você vai escrevendo aqui, né, o que vai te trazer de benefício ali, vai estudando, né, os conceitos, gargalo, né, os comandos que você precisa estudar, né, o vmstat, o iostat, o SAR, o netstat, né, que a gente usa o SS hoje. Então, é bom você estudando por partes, galera, sem pular. Estuda o tópico 200.1, estuda bem ele para depois pular para o próximo tópico, beleza? Então aqui, ó, no meu caso, eu estou vendo o comando vmstat. Então aqui a gente vê exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, esse comando vmstat, aqui a cada 2 segundos ele vai mostrar aqui os recursos. E aí a gente precisa saber o que a prova pede. O que a prova pede? A prova vai pedir o que quer dizer, né, esses nomes aqui. Então aqui ele fala, ó, o R aqui quer dizer os processos que estão prontos para rodar, alto ou maior que o número de CPUs, você vai ter um gargalo, beleza? Então esses valores aqui, ó, sempre tem que ser baixo, né? Tem que ser um valor sempre baixo, esse US aqui, do user. E os processos bloqueados, que é aqui, ó, coluna B, e aí você tem que entender que tem que ser menor que zero constante, né? Se for menor que zero constante, você tem um problema de disco aí, beleza? Aí seguindo aqui, ó, tem a parte da memória, que você consegue ver lá também, ó. Parte de memória, memória free, buffer e cache. E aí depois nós temos CPU, que é user, sistema, o idle e o wait, esperando, que é a espera de I/O. Então, no WA aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um WA. Se você tiver um WA alto aqui, você tem um disco lento. Então, esses pontos, galera, que a gente precisa saber para a prova. Então, se você tem um user e um system alto, você tem uma CPU sobrecarregada, beleza? Então, aqui, ó, depois que você aprendeu, você destrinchou isso aqui, você sabe cada passo o que significa, aí é legal você fazer uma prática também, né? E aqui ele faz, ó, a gente faz uma prática aqui, a gente usa o comando stress para poder elevar a CPU. Então vamos fazer isso aqui na prática. Deixa eu pegar aqui o terminal. Tá aqui o terminalzinho nosso. Então deixa eu crescer ele aqui. Então vamos usar o comando stress. Vamos usar aqui, igual tá aqui, ó. Igual tá aqui. E aí a gente coloca aqui, ó. Vamos rodar primeiro. Vamos rodar primeiro aqui, ó, vmstat em cada 2 segundos. Então aqui ele vai rodar cada 2 segundos. Reparem aqui, ó, que o S aqui tá zerado, tá vendo? Ele tá zerado. Então a gente tem zero aqui, a gente não tem gargalo de CPU. Vamos estressar essa CPU aqui para ver esse número aqui crescendo. Então a gente roda aqui um comando stress. Se você não tiver o stress instalado, é só instalar com o apt install stress, beleza? Então vamos rodar aqui o stress e vamos ver começando aqui subir. Tá vendo aqui, ó, já começou 43, 50. Tá vendo aqui, galera? 50. Vamos aumentar um pouco. Tá em 50, né? Vamos ver se aqui aumentar mais um pouco. Vamos colocar aqui para 7. Vamos ver como é que fica aqui agora. Ó, US tá com 87 agora, viu? Eu parei, ficou em 0. E aí voltou 27, 87, 86. Beleza? Assim a gente consegue entender os gargalos de CPU. Consegue estudar para a prova de um jeito mais prático, não ficar só na teoria, mas poder entender, né, e trazer para a vida real. Tudo isso que a gente está aprendendo, beleza, galera? Então é um vídeo simples, não vou passar tópico por tópico, mas vocês já entenderam, né, como a gente faz. Então depois daqui, depois que eu pegar o vmstat, eu vou pegar o iostat, né, e aí eu vou entender as estatísticas de I/O de CPU dispositivos, né, essencial para identificar gargalos de disco. Então aqui tem uns exemplos, perdão, aí eu vou seguindo assim, depois eu vou para o comando SAR, o comando SS, comando top, o lsoff, né, lsoff aqui. Então, é esse sistema que eu utilizo, fora o meu livro da EPIC 2 que eu comprei, né, para eu estar lendo. Então, ainda falta comprar um curso em vídeo e depois os simulados. Então, galera, vamos seguindo passo a passo, devagarzinho, para a gente conseguir obter as certificações. Então, é esse método que eu estou utilizando hoje. Se você acha que tem um método melhor, tem um método mais bacana, que é um método mais rápido, deixa nos comentários. Se você conhece alguém que está precisando
entender ali, está meio perdido como se preparar para a certificação, compartilha com os amigos e nós vamos, né, avançando aí nos estudos para a certificação, beleza?